Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vou repetir. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. As 7 maravilhas do homem do mundo moderno foram escolhidas por 100 milhões de votos. A primeira maravilha do homem é a muralha da China. A chamada muralha da China, ou Grande Muralha, é uma impressionante estrutura de arquitetura militar construída durante a China Imperial. As suas diferentes partes distribuem-se entre o Mar Amarelo, no litoral nordeste da China, e o deserto de Gobi e a Mongólia, a noroeste. A muralha começou a ser erguida por volta de 220 a.C. A sua função era de conter as constantes invasões dos povos ao norte. Se no passado a sua função foi essencialmente defensiva, no presente constitui um símbolo da China e uma procurada atração turística. De tão grande, ela é vista até no espaço. A sua extensão é de 8.850 quilômetros. A segunda maravilha do homem é o Coliseu Romano. O Coliseu de Roma é o mais famoso anfiteatro do mundo e é o símbolo de Roma. O Coliseu foi palco de lutas de gladiadores, massacres de cristãos e o local onde se punha em prática a política mais conhecida como pão e circo. O Coliseu, provavelmente, o mais importante monumento da cidade de Roma, mostra a grandeza que o Império Romano atingiu. Apenas 2/3 da estrutura original conseguiu resistir ao tempo, aos terremotos, aos vândalos e aos construtores medievais que o utilizaram como uma pedreira de onde obtinham material para suas construções. Mesmo assim, essa construção impressiona até nos dias de hoje. Foi construída por ordem do imperador Vespasiano em 70 d.C. e é uma das maiores construções de todo o Império Romano. Podia acomodar entre 45 mil e 55 mil espectadores. Levou de 8 a 10 anos para ser construída e era a glória de Roma e do Império Romano. Foi usada por cerca de 500 anos. A terceira maravilha do homem são as ruínas de Petra, na Jordânia. Petra é um importante enclave arqueológico na Jordânia, situado na bacia entre as montanhas que formam o flanco leste de Wadi Araba, o grande vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Aqaba. É chamada de Cidade das Rochas. Nessa pedra rosada foram esculpidas figuras de mulheres, de cavalos e de soldados. A quarta maravilha do homem é a Pirâmide do México, Chichén Itzá, cidade arqueológica maia. Chichén Itzá é uma cidade arqueológica mais localizada no estado mexicano de Yucatán. Chichén Itzá é a mais famosa cidade-templo maia e funcionou como centro político e econômico da civilização maia. As várias estruturas, a pirâmide de Kukulcán, o templo de Chacmool e a Praça das Mil Colinas e o campo dos Jogos dos Prisioneiros podem ainda hoje ser admiradas e são demonstrativas de um extraordinário compromisso para com a composição e espaço arquitetônico. A pirâmide foi o último e, sem qualquer dúvida, o mais grandioso de todos os templos da civilização maia. O nome Chichén Itzá tem raiz maia e significa na beirada do poço do povo Itzá. Estima-se que Chichén Itzá foi fundada por volta dos anos 435 e 455. Foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Chichén Itzá foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo. A quinta maravilha do homem é o Cristo Redentor. O Cristo da minha cidade, onde eu nasci. O Cristo Redentor é uma estátua de Jesus Cristo localizada na cidade do Rio de Janeiro. Está localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do mar.
Dos seus 38 metros, 8 estão no pedestal. Foi inaugurada às 19h15 do dia 12 de outubro de 1931 e depois de cerca de 5 anos de obras. No dia 7 de julho de 2007, em uma festa realizada em Portugal, o Cristo Redentor foi incluído entre as novas 7 maravilhas do mundo moderno. A sexta maravilha do homem é Machu Picchu, velha montanha, cidade perdida dos Incas no Peru. Situa-se a 2.400 metros de altura. Machu Picchu, também chamada Cidade Perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no atual Peru. Foi construída no século XV sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e característica geológica, quer devido à sua descoberta em 1911. O Peru é o berço de uma das civilizações mais interessantes e intrigantes da história dos Incas. Atualmente, as marcas desse povo estão espalhadas pelo país. E em 2007, em Lisboa, no Estádio da Luz, em Portugal, o monumento foi eleito e considerado oficialmente uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A sétima e última maravilha é o Taj Mahal, coroa de Mahal. É a maior prova de amor de um homem por uma mulher. Tem inscrições do Alcorão. A cúpula é costurada com fios de ouro. É um mausoléu. Lá está enterrada a amada daquele que mandou construir o monumento. O Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, uma cidade da Índia, e o mais conhecido monumento do país. O Taj Mahal faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Essas que nós citamos são as 7 maravilhas do homem. Mas hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas de Deus. A primeira maravilha de Deus é a sua glória. Glória significa fama adquirida por obras ou virtude. Em Números 14:21 está escrito: toda a terra se encherá da glória de Deus. Em 1 Crônicas diz assim: anunciai entre as nações a sua glória. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 96 diz: glória e majestade estão diante dele. Ezequiel teve uma visão da glória do Senhor e a descreve assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor da sua glória. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, eu caí com o meu rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, está escrito: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para que lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A maior revelação da glória de Deus é Jesus Cristo. Em João 1,14 está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória é doxa no Novo Testamento, é a perfeição manifestada no caráter de Deus. E por isso, que a segunda maravilha de Deus é a sua santidade. Santo ou kadosh, separado, dedicado a propósitos sagrados, limpo, moral e cerimonialmente puro. O verbo kadosh significa separar algo para alguém para objetivos sagrados. Santidade é a separação de tudo o que é profano, de tudo o que corrompe. Deus é completamente santo e sua natureza, motivos, pensamentos, palavras, ações, de modo que ele é chamado de o Kadosh, o santo. Lá em Levítico 19 está escrito: Kedoshim sereis, porque eu sou Kadosh. Santos sereis, porque eu sou santo. Em Isaías 57 diz: porque assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em Apocalipse 15 nós lemos:
Quem te não temerá, Senhor? E não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A terceira maravilha de Deus é a sua palavra, o Logos. Transmissão de um pensamento, comunicação, palavra ou discurso. Jesus é o Logos vivo. João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra Logos aparece 177 vezes na Bíblia. Também é chamado escudo, 91:4. A sua verdade é escudo e broquel. Também é lâmpada. O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Também é prata. As palavras do Senhor, diz lá no Salmo 12, são palavras puras, são como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra de Deus também é santa. Lá no Salmo 105 diz: estava lembrando da tua santa palavra. Ela também cura. Lá no Salmo 107 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e a sarou. É também verdade a palavra de Deus. No Salmo 119 diz: as tuas palavras são em tudo verdade. Ela também é fonte de conhecimento. Lá em Provérbios diz assim: quem retém as palavras possui conhecimento. Ela também vai permanecer para sempre, porque diz em Isaías 48, a palavra de Deus permanecerá eternamente. Ela também é alimento. Diz assim em Jeremias 15:16, achadas as tuas palavras, eu as comi. Ela também é fonte de vida eterna. Em João 6 diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a fonte de vida eterna e as palavras de vida eterna? Ela também enriquece a alma do homem. Em 1 Coríntios 1:5 diz: enriquecidos somos com toda a tua palavra. Ela também é uma porta. E uma porta é algo que dá acesso a tudo que você inicialmente não pode ver, mas está escondido atrás dessa porta. Em Colossenses diz: para que Deus nos abra a porta da palavra. Ela é também uma espada. Ela é também chamada de fiel, de fogo, de martelo que esmiuça a penha. Ela também é chamada de leite, de pão, de mel, e também é chamada de vida e liberdade. A igreja romana não dava acesso aos fiéis. A palavra não era oferecida aos fiéis da igreja romana. Os cultos eram em latim para que o povo não compreendesse. Na palavra de Deus tem o sangue de muitos irmãos. Para que nós pudéssemos ler a Bíblia hoje, muitas pessoas deram a sua vida por essa causa. Essa palavra transforma homicidas em pais de família exemplar, um bêbado em servo trabalhador, transforma um drogado em um homem equilibrado, transforma uma fonte seca em um oceano, transforma um grande mentiroso em um homem reto. A quarta maravilha de Deus é a sua onisciência. O que significa omnisciente? É aquele que sabe tudo. Deus sabe tudo a nosso respeito. É por isso que nós podemos nos chegar a Ele sem qualquer máscara, sem qualquer outro tipo de coisa, sem qualquer encenação. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos criou. Omnisciência é uma qualidade do saber de Deus. Omni significa único. Ele é o único que sabe tudo a meu e a seu respeito. Só quem sabe tudo é Ele. O inimigo, o diabo, ele não sabe, porque ele não é onisciente. Só Ele, o Senhor, é Deus. Só Ele sabe tudo a seu respeito. Só Ele conhece os anseios da sua alma. Ele nos conhece muito bem. E o salmista disse isso no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e conheces o meu levantar. De longe, Tu entendes o meu pensamento. E tal ciência, Senhor, é para mim maravilhosíssima. É tão alta que eu não consigo atingir. Que maravilha essas palavras do salmista. Após ter negado a Jesus, Pedro sentiu-se muito envergonhado e afastou-se de tudo. Então Jesus apareceu a ele e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, agora já batizado com tudo que ele havia feito, ele disse: Senhor, Tu sabes tudo,
lá em João 21:17. A quinta maravilha de Deus é o ser humano. O ser humano, segundo a palavra, é a coroa da criação. É aquilo que Deus criou para fazer parte da família dele. Adão aparece cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. E como homem, aparece mais de 500 vezes. O termo nada tem a ver com o sexo masculino, e sim com o ser humano. O ser humano é diferente de todo o restante da criação. O homem é um ser espiritual e não apenas um corpo. O ser humano, a capacidade e a habilidade nos dão responsabilidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos em harmonia com Ele e com toda a criação, com tudo que Ele formou para nós. Deus colocou em nós o sopro divino. Nós não somos imagem do macaco. Nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. O corpo humano é uma maravilha, até hoje insondável. A mente do ser humano, os médicos ainda não conseguiram estudar. Em 1 Coríntios 6,19 está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós e é proveniente de Deus. Homem ou Enosh, homem mortal, significa frágil, fraco e triste. Se Adão significa homem como espécie, Enosh significa homem como criatura, frágil. Porque a carne realmente é algo frágil. Por qualquer coisa, ela se deteriora e nós sofremos então a morte física. Enosh aparece mais de 550 vezes no Antigo Testamento. E no Salmo 8 está escrita: o que é o homem mortal? Ou seja, o que é o Enosh? Para que te lembres dele. Mas Deus se lembra de nós. A sexta maravilha de Deus é o nome de Jesus. Em Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus e daqueles que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Embora Emanuel e Jesus sejam os nomes mais conhecidos, Jesus tem mais de 100 títulos na Bíblia. Nós vamos ver apenas alguns deles. Jesus também é conhecido como Ajudador, é conhecido como Alfa, Altíssimo, Árvore da Vida, Anjo da Aliança, Anjo do Senhor, Autor da Salvação, Autor da Vida, Cordeiro de Deus, Conselheiro, Bispo de nossas almas, Cabeça do corpo, Cabeça da igreja, Cristo, Caminho, Consolador, Deus Supremo, Esperança nossa, Estrela da manhã, Filho de Deus, Fonte de águas vivas, Leão da tribo de Judá, Lírio dos vales, Legislador, Messias, Mediador, Maravilhoso, Pai, Pão vivo, Pai da eternidade, o Ômega, o Onipotente, o Primogênito, a primícia daqueles que dormem, o Grande Pastor, a Porta, a Pedra Angular, a Pedra de Esquina, o Rei dos Reis, o Rei das Nações, o Sumo Sacerdote, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, o Santo, o Soberano, o Salvador do mundo, o Sol da Justiça, o Todo-Poderoso, o Ungido de Deus, a verdade, o fiel e o verdadeiro, o Filho do Deus bendito, o Filho do Pai, a imagem do Deus invisível, o mistério e a esperança do ser humano, o Redentor, o Libertador e o Servo de Deus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, todo joelho. Hitler, naquele dia, vai dizer a Jesus que tentou criar uma raça pura, que tentou eliminar os coxos, os defeituosos, uma raça sem mistura. Ele separou 5 mulheres para reproduzir a raça pura, mas ele não conseguiu. Mas Jesus foi o primogênito de uma raça pura, eleita e escolhida para Deus. O inimigo tentou escravizar as mulheres de várias formas, tudo por causa da promessa de Deus em Gênesis 3,15. Ele usou a mulher para trazer o pecado e a desobediência ao mundo.
mas da semente da mulher nasceu a esperança do mundo. Muitos têm tentado calar a voz dos mensageiros de Cristo, mas como está escrito no Salmo 68, grande é a companhia de mensageiros. O Senhor deu a palavra e grande é o exército dos que anunciam as boas novas. Nós estamos vivendo o final dos tempos e Deus levantará, como tem levantado, um grande exército para a colheita final. Ele está convocando pessoas de todas as raças, tribos, nações e de todas as idades, diferente daquilo que tentaram fazer, excluindo pessoas. Dizem que Buda foi um iluminado, mas Jesus é a verdadeira luz, como está escrito em João 8. E é o nome de Jesus que tudo se curva, tudo se dobra. É aquele nome que é acima de todo nome. A sétima e última maravilha de Deus é a igreja. A igreja do Senhor Jesus. Ele chama essa igreja de a noiva. E lá em Efésios diz que ele é o cabeça da igreja. E nós somos seu corpo. Que honra! Além do corpo de Jesus, nós somos o edifício de Jesus. Em Mateus 16 diz que a igreja é o edifício de Deus. Tem as chaves do céu e liga e desliga o que ela quiser. Nós temos uma chave. Com a nossa oração, nós ligamos e desligamos o mundo espiritual. Temos as chaves do reino, é o que diz a palavra. Você tem as chaves do reino. Não há impossível para Deus e para a igreja. Em Marcos 16, 15, diz que Jesus ressuscitou e ele disse: esses sinais seguirão, acompanharão, irão atrás daqueles que creem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o cabeça da igreja, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não vai deixar. Nós não podemos ter medo, porque ele tem as chaves da morte. Mas o que houve com as 7 maravilhas do homem? O que houve com aquelas 7 maravilhas que foram eleitas como as maravilhas do homem? A grande muralha da China hoje é um monte de tijolos antigos, mas Jesus é a rocha eterna. E com ele, diz a palavra, que nós saltaremos muralhas. A segunda maravilha do homem é o Coliseu. Ele era a glória de Roma. Agora é apenas a lembrança de um passado distante, de um império poderoso. Ele foi danificado por um terremoto e foi saqueado. Hoje, o Coliseu são apenas ruínas. Mas a glória de Cristo jamais passará e ninguém pode roubá-la. A terceira maravilha, que é a pedra da Jordânia, houve um terremoto e ela foi abalada. Mas Jesus disse a Pedro sobre a igreja: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a pedra de esquina. Esse é um dos nomes de Jesus e nunca será abalada. Ninguém pode destruí-la. A quarta maravilha do homem é a pirâmide. A pirâmide que fala de um povo que acabou, que passou, que nunca mais foi um povo glorioso. Mas a glória dele continua para sempre. A glória de Deus nunca acabará. A quinta maravilha do mundo é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro é uma estátua de pedra-sabão. Não pode fazer nada pelo povo do Rio de Janeiro. Não pode nada contra a criminalidade. É um Cristo que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. O nosso Cristo, ao contrário, é o príncipe da paz. Ele pode todas as coisas. Não há impossível para ele. Todas as coisas nós também podemos naquele que nos fortalece. A sexta maravilha do homem é Machu Picchu. É chamada de cidade perdida, mas a cidade que Deus tem para nós é uma cidade que jamais será abalada. É uma cidade que nunca se perderá. Ela não vai precisar de sol para iluminar de dia e nem de lua para iluminar a noite. Porque o próprio Cristo, a luz do mundo, estará conosco. A Nova Jerusalém. A sétima maravilha do homem é o Taj Mahal. O Taj Mahal lembra a morte da mulher em cuja homenagem ele foi erguido. Mas nós conhecemos um túmulo que não é um mausoléu, porque esse túmulo está vazio.
é o túmulo de Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos. Quem foi sepultado lá não está mais, porque ele vive eternamente. A maior prova de amor de todo mundo, e hoje é o Dia dos Pais, que Deus fez por nós, é o fato dele ter mandado seu Filho único ao mundo para morrer por nós. E todos os pais que estão nos ouvindo, eles sabem o quanto é importante e maravilhoso ter um filho único. Mas Deus não se importou. Ele mandou a coisa mais querida e mais grata a ele, que é o Filho único dele, para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna e morar com ele. As maravilhas de Deus se renovam a cada manhã. Deus reina eternamente e o trono dele subsiste de geração em geração, de eternidade em eternidade, porque ele é Deus e isso é maravilhoso. Jesus, obrigado por tua palavra. Estende a tua mão poderosa sobre nós e glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa oração e o nosso louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus.